Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, trazendo aqui no dia de hoje as eleições da ADMAP, a Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas do Vale do Paraíba. Nós do Mesa de Debates, o podcast, esteve acompanhando todo o processo eleitoral da ADMAP, entrevistamos as duas chapas, fizemos aí o debate, né, posteriormente entre as duas chapas e, né, estivemos na assembleia que ocorreu e hoje nós estivemos aqui na apuração das eleições. O resultado final, né, com 364 votos no total, a chapa 1 com 292 votos, 82%, a chapa 2 com 64 votos, 18%. Brancos 7 e nulos 1. Então tá aí, parabéns às duas chapas, né, tanto a chapa 1 e tanto a chapa 2. E queremos também, né, desejar, né, em nome aí do Mesa de Debates, que a chapa 1 faça aí uma boa gestão na ADMAP, né, uma associação dos aposentados sérias e de luta. Então, fique aqui com a gente e acompanhe como que foi mais uma cobertura do Mesa de Debates. Parabenizar as duas chapas pelo processo eleitoral. É a primeira eleição na história da ADMAP neste formato, certo, Guilherme? E se demonstrou como uma experiência extremamente vitoriosa. Acho que a gente tem que ter muito orgulho dessa eleição aqui, porque a gente acompanha uma série de sindicatos país afora aí, e a gente vê que tem um monte de sindicato que não consegue fazer um processo eleitoral na altura desse processo aqui. Processo extremamente democrático, desde o seu início, uma Assembleia que votou a comissão eleitoral, o regimento que foi aprovado em Assembleia, comissão eleitoral que as duas chapas depois vieram fazer o processo de composição, e a gente chegou até aqui sem nenhum tipo de ocorrência. Certo? Então isso é muito importante porque demonstra a seriedade do nosso trabalho. Dito isso, queria proclamar aqui em nome da comissão eleitoral, se me permitir, né? O Pedro Lisboa também, que compõe a comissão junto comigo, né? Raquel Lisboa, do pleito, por 292 votos, declaramos eleita a chapa 1, que tem como presidente eleito nosso companheiro Adilson dos Santos, o nosso Indião. Vamos para cima que a ADMAP está revigorada e ainda mais forte. Com certeza. Discurso, Indião. Opa! Gente, olha só. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo. Eu acho que a construção da chapa ela começou com vários companheiros, não é de agora. Então eu queria agradecer porque eu sei que foi a dedicação. Eu nunca participei de uma eleição dessa forma. Se a gente for ver, quem viu o vídeo do seu votando, vê um exemplo do que nós estamos falando. Não foi qualquer votação. Eu já participei de um monte de eleição. Todo mundo sabe isso. Mas essa em especial, a gente viu que a nossa classe de aposentados, pensionistas, a categoria metalúrgica já está viva. Essa cidade aqui, ela respira isso. E a gente quer manter essa luta. Acho que essa eleição demonstrou o seguinte: nós não fomos derrotados. Nós ainda estamos por aqui. Tá? Então, acho que isso demonstrou uma importância muito grande. Eu acho que nos últimos períodos, nós vivemos agora uma eleição, se a gente for parar para pensar, nós enfrentamos todo mundo. Nós enfrentamos o PT, PCdoB, PSOL, né? Mas a vitória ela veio por causa dessa categoria, que é uma categoria muito importante de ativista, militante. Eu vi de manhã a garra de todo mundo, né? Eu queria agradecer muito a esses companheiros. Eu acho que a central nossa, como luta, está de parabéns, né? Junto com a comissão. Aqui, os companheiros militantes do PSTU também que foram abnegados, que ajudaram nessa eleição. Os companheiros lá de Jacareí, a gente viu também que, olha, se desdobrou. Os companheiros de Caçapava, gente, não é qualquer coisa.
Caçapava eles tiveram voto porque eles levaram gente daqui para lá para votar. Eles sabem quem votou lá, certo? E em São José, eu tenho que falar aqui que também, olha, surpreendeu. Eu achava que a gente teria aí uns 200 pessoas votantes, mas ultrapassou 364. Isso não é qualquer vitória. Eu acho que demonstra, nós temos uma tarefa muito grande pela frente, mas agradecer todo mundo, todos os companheiros, companheiras, aos nossos funcionários que também, olha, ajudaram muito num momento muito difícil, né? A Edmap, ela passou aqui por um processo de perda da companheira funcionária nossa, mas eu acho que é um momento, tá? Eu espero que a gente continue nessa luta, não vai ser fácil, né? Mas agradecer todo mundo e parabéns aí para todos os companheiros e as companheiras aí, que olha, não foi fácil. A gente nesse momento também passou por alguns companheiros que estavam doentes, né? O Josias mesmo, igual pela agonia aí, os companheiros aí, ó, todo mundo fazendo um esforço tremendo. Acho que isso é a marca dessa chapa, está de parabéns. Está de parabéns e todo mundo está convidado para a confraternização. Eu estou aqui com a Kátia, né, vice-presidente da chapa 1, né, a chapa, né, de situação do sindicato. E, Kátia, como que você está vendo aí todo o processo eleitoral? Eu estou vendo como um processo participativo. A gente percebeu desde logo cedo, às 8 horas, quando as urnas foram abertas, né, a participação das pessoas associadas à Edmap, e isso tem nos feito... É um resultado de um trabalho de base que a atual diretoria fez e que nós da Chapa 1 queremos continuar fazendo. Certo. E como que o que você achou dos debates políticos que rolaram aí durante a campanha, né? E tem algum ponto que você queira ressaltar que você acha importante para o próximo período? Então, nosso programa na Chapa 1, a gente vem com uma série de propostas para os aposentados e pensionistas de um modo geral, e temos também propostas específicas a nós, mulheres aposentadas e pensionistas. Uma grande luta que nós vamos precisar fortalecer ações coletivamente é contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que coloca a redução da pensão para as mulheres, né, em 60%. Então, isso com certeza é uma luta primordial. E para fazer isso, a independência dos governos, conforme propõe a nossa Chapa 1, ela é fundamental. Então é isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com o Eduardo, membro da Chapa 2, candidato a tesoureiro aí da Chapa. E Eduardo, primeiramente, como que você está vendo aí todo o processo eleitoral? Qual que é o balanço aí que você tem? Bom, eu acho que é um balanço mais ou menos positivo. Não é totalmente positivo porque nós fomos cerceados de alguns direitos, né, de participação, como, por exemplo, a não ter a listagem de sócios com os nomes e os telefones dos associados. Então nós temos que aguardar os trabalhadores chegar, os aposentados chegar, os pensionistas chegar aqui para a gente tentar convencê-los na boca da urna para poder votar na nossa chapa. Enquanto que a outra chapa está fazendo um trabalho de buscar as pessoas nas suas casas e também telefonar, porque eles têm essas condições. A chapa 1 tem essa condição e nós, infelizmente, foi nos tirado esse direito de também ter essa participação, assim como eles tiveram. Então, deixa eu ver se eu entendi. Vocês não fizeram campanha? Não, a campanha foi feita. Na medida do possível foi feita a campanha, via redes sociais, os boletins, um boletim que nós enviamos, porque foi em comum acordo entre Chapa 1 e Chapa 2, que a Associação Edmap, ela enviou para os sócios, para os associados. Porém, nem todos recebem, né? Nem todos receberam a tempo esse boletim. Então nós somos, na verdade, a nossa campanha não conseguiu atingir todo mundo em função de a gente não ter o contato dos associados da entidade. Certo. Mas uma coisa que chamou a atenção da chapa é que vocês tiveram aí bastante apoio, né? Sim, tivemos bastante apoio. Porque a nossa chapa, ela é uma chapa de unidade.
Nós não fechamos apenas num partido. Aliás, os partidos de esquerda, sempre que está na luta, o PSOL, o PCdoB, PT e alguns independentes tiveram conosco. Então nós já fizemos, por isso a nossa chapa é chamada Unidade. Uma chapa de unidade e pela democracia de fato na entidade, na ADMAP, que a gente, no nosso entendimento, com a chapa 1 não tem essa democracia de poder participar todo mundo. Porque, na verdade, hoje a chapa 1 é composta unicamente com membros da chapa 1. Entende? Então tá certo. Então, muito obrigado. Eu estou aqui com o Indião, o Adilson, presidente aí da Chapa 1, tá aqui nas eleições da ADMAP. Indião, qual que é o balanço aí que você tem de todo o processo eleitoral? Um balanço positivo, Guilherme, né? A gente fez um trabalho já de conversar com nossos associados, já viemos fazendo isso há algum tempo. Então agora é esperar o resultado, agora às 5 horas tem o fechamento das urnas, a abertura, a gente tem uma perspectiva boa, acha que a gente fez um bom trabalho, né? E estamos na expectativa aí de ser eleito, né? Então eu acho que isso é importante e também com nossos associados e associadas, eu acho que compareceu bastante gente, eu não tenho o número ainda, mas eu acredito que houve uma votação muito expressiva nessas eleições agora aqui da ADMAP. A Chapa 2 alega que ela foi prejudicada em torno da questão da lista, né? Até mesmo como direito de resposta, o que você tem a dizer sobre isso? O processo ele é todo democrático, né? Inclusive, nós entregamos uma lista para eles, todo o processo teve votação desde o Congresso, a gente vem discutindo essa democracia, fizemos congresso, fizemos aqui uma eleição da Comissão Eleitoral, eles participaram, estiveram dentro da ADMAP aqui, etiquetando os endereços, tudo, para mandar, igual a Chapa 1 mandou, eles tiveram oportunidade de fazer isso, eles sabem disso, né? Eu acho que eles não fizeram um bom trabalho, por quê? Porque não estão tão longe da base, e aí dificulta mesmo. Como a gente já vem há muito tempo trabalhando, conversando com os nossos associados, isso, do reflexo que tem hoje, dessa votação, é um pouco disso, né? Porque uma votação de aposentado, você conseguir movimentar mais de 200 aposentados, é uma demonstração que a associação ela tem uma base, tem uma força. E para a gente fechar, Indião, qual que é o debate político aí que você acha que é de extrema importância que aconteceu nessas eleições? O debate político, a gente já viu que é uma chapa que estava concorrendo aqui, que a gente chama de chapa governista, e a gente uma chapa independente, né? Inclusive, a gente apresentou várias propostas, né, que eu acho que uma das propostas muito importantes, né, que eu acho que fez com que o pessoal votasse na gente, é a questão das viúvas, né, que recebem a pensão 60%. Então, esse é um debate que está colocado, nós sabemos que vai ter muito trabalho pela frente, mas o debate político ele se deu nesses dois temas, né, que é uma chapa governista e uma chapa que vai trabalhar em prol dos aposentados e pensionistas. Então é isso aí, valeu, Indião. Eu estou aqui com o Antônio, presidente da FACESP, está aqui nas eleições da ADMAP. E, Antônio, o que você espera aí do resultado das eleições no dia de hoje? Bom, a gente espera que vença a melhor chapa, em primeiro lugar. Nós estamos apoiando como presidente da FAPESP, mas principalmente como amigo, trabalhamos muito tempo junto, estou apoiando o Índio para a eleição aqui. E espero, mas independente de quem ganhe, que a gente possa fazer um trabalho junto e importante para que a nossa luta traga resultado e recuperamos nossos direitos. E qual tem sido a importância da ADMAP aí para a FACESP? A ADMAP é uma das poucas entidades verdadeiramente de luta. Por isso nós queremos a ADMAP junto com a gente, porque nós precisamos de luta. E muita luta para vencer todas as dificuldades que nós temos, principalmente vencer o Congresso Nacional, onde só depende o povo na época de eleição. E para a gente terminar, Antônio, como que você está vendo aí toda essa questão do INSS, dos descontos indevidos, né? Isso tem afetado a FACESP ou não? Afetou toda a luta dos aposentados no Brasil, não só da COBAP e FAPESP, mas de toda a luta dos aposentados. Nós acreditamos que é passageiro, que até lá para setembro, outubro, a gente esteja voltando a trabalhar normalmente. Mas a gente fica com aquele gostinho amargo de ver o nosso governo de esquerda
que a gente acredita, que a gente apoiou, ter criado todo esse problema para as entidades verdadeiramente de lutas e honestas, misturando, jogando tudo no mesmo balaio com as desonestas. Então isso é triste. E uma coisa interessante também é que tanto a DMAP, tanto a COBAP cobraram, né? Antes da bomba estourar, né? Muito antes, nós cobramos mais de 2 anos antes, mas sabe a resposta que deram para a gente? Um funcionário lá do INSS, do alto escalão do INSS, que eles sofriam muita pressão do Congresso Nacional e de até ministros do governo, tá? E para que mantesse aquelas entidades que está da maracutaia, vamos chamar assim. E dizendo, a resposta que ele deu para o nosso presidente, o Varley, ou fica todos ou saem todos. E com isso acabou prejudicando aquelas entidades honestas. Entendi. Então é isso aí. Muito obrigado, Antônio. Eu estou aqui com o Mancha, apoiador da Chapa 1, né, da atual diretoria do sindicato. E, Mancha, por que você está apoiando essa chapa? Porque é a chapa que representa a continuidade do trabalho que vem sendo levado pela atual direção da DMAP, de manter um sindicato, uma organização dos aposentados de maneira independente do governo e que leva avante as reivindicações dos trabalhadores aposentados e é uma das organizações mais ativas do movimento dos aposentados em todo o Brasil. É por isso que nós estamos manifestando nosso voto, nosso apoio, e a categoria e os aposentados estão fazendo o mesmo. Então, acreditamos fielmente na vitória da Chapa 1. Você, enquanto aí, né, metalúrgico, né, que fez parte ou ainda faz parte aí do sindicato, né, que é bastante atuante da região, qual tem sido aí o peso da DMAP nas lutas cotidianas aqui da cidade e da região do Vale do Paraíba? A DMAP tem um peso muito importante, um peso predominante enquanto uma entidade dos aposentados, como eu disse, talvez uma das mais combativas. E a DMAP participa de todas as manifestações, eles estiveram presentes com uma boa delegação no dia 1º de maio, enfim, eles participam de todas as ações dos movimentos sociais, das ocupações, todo o apoio, toda a solidariedade. Como eles dizem, aposentado sim, inativo nunca, sempre na ação da DMAP. Maravilha, então, valeu, Manchar. Eu estou aqui com o Alemão, apoiador da Chapa 2, está aqui nas eleições da DMAP, né, inclusive mesário. E, Alemão, como que está o processo eleitoral aí, como que você está vendo? O processo no dia de hoje está tranquilo, entendeu? Os aposentados estão vindo, estão votando, o clima aqui está bom, está bem tranquilo. Certo, e por que você tá apoiando aí a Chapa 2? Então, a questão é o seguinte, né? A questão das divergências, ela é importante, mas quando somente um quadro quer ficar dentro de uma identidade, fica muito ruim. Essa que é a questão da democracia, a questão da disputa, da discussão de ideias, ela é muito importante. Mas quando você quer excluir, entendeu, outros pensamentos de dentro de uma entidade, e por isso que surgiu essa outra chapa, né? Por não ter acordo de ter uma chapa única e por isso foi montada a outra chapa. Entendi, tá certo. Muito obrigado aí, Alemão. Eu estou aqui com o Renatão, presidente da Chapa 2, está aqui nas eleições da DMAP. Renatão, qual que é o balanço aí que você faz do processo eleitoral? Olha só, desde as 6h30 da manhã que eu vim para cá, e hoje iniciou-se as votações, às 8 horas da manhã iniciou-se a votação. Portanto, nós da Chapa de número 2 temos o processo de votação. A votação em si está sendo tranquila, não houve nenhum problema. Agora, o processo eleitoral, nós da Chapa 2 achamos que fomos bastante prejudicados a partir do momento que não nos entregaram nem a lista de telefones para que nós pudéssemos entrar em contato com o associado e nem nos entregaram a lista com endereço para que nós pudéssemos fazer contato com o eleitorado. Assim como a outra chapa, que é a chapa de número 1, que teve todo o acesso da listagem que deu para ir à casa de todos os associados e também deu para fazer
telefonema a todos os associados, que inclusive alguns que são bastante simpáticos, a Chapa 2, que receberam o telefonema e nos perguntaram, inclusive, o porquê que nós não fizemos telefonema, o porquê que nós não fomos até as casas das pessoas, e nós tínhamos que explicar. Então, nesse sentido, eu acho que a Chapa de número 2 foi um pouco, sim, prejudicada com esse processo. E para você, qual que é o debate político que pautou essas eleições que você queria reforçar e que você acha importante aí para depois das eleições? Eu acho que o debate político que pauta essas eleições aqui foi exatamente igualar, principalmente, os direitos que tem de aumento do salário, tanto para o salário mínimo, quanto para aqueles que pagaram mais de um salário mínimo. Acho que o que pautou nessa eleição foi também nós cobrarmos de conjunto do governo para que ele possa revogar tudo aquilo que retiraram de direito dos aposentados. Uma das alegações da Chapa 1 é que é a questão da independência política, né? Como que você vê essa crítica? A independência política todo mundo tem, porque a independência política, o que a gente está, quando eles falam em independência política, por exemplo, eu sou do PSOL, alguns membros da minha chapa são do PT e alguns independentes. Nenhuma instituição foi montada para defender o governo A ou o governo B, mas sim cobrar os direitos que tem aquele aposentado. E nós, da nossa chapa, temos a tranquilidade de falar que nós vamos cobrar com tranquilidade se caso formos eleitos. Então é isso aí, valeu, Renatão. Eu estou aqui com Ernesto Gradella, né, diretamente falando nas eleições da ADIMAP. E Gradella, qual que é o balanço aí que vocês, a Chapa 1, fazem aí de todo o processo eleitoral? Olha, foi um processo eleitoral tranquilo e as eleições também estão refletindo essa tranquilidade. Então nós estamos aí com as urnas aqui em São José dos Campos e nas subsedes de Jacareí e Caçapava, e está sendo muito boa a presença dos aposentados da ADIMAP para esse processo eleitoral. Eu acho que a entidade, depois dessas eleições, vai sair mais forte para enfrentar, inclusive, essa crise agora causada aí pelos descontos indevidos do INSS praticados por uma máfia, né? E que, no final, as medidas do governo acabaram também tendo efeito sobre entidades sérias como a ADIMAP. E o Gradella, do ponto de vista político, né, qual que foi o debate que você achou mais importante, né, que pautou as eleições, que você acha que tem que ser reforçado? Eu acho que é a independência de classe, né? A Chapa 1 sempre, e a atual diretoria, né, da ADIMAP, sempre pautou o ponto seguinte: nós somos independentes dos governos. É diferente da Chapa 2, que procura um atrelamento, inclusive desconsiderando até as necessidades da categoria. Eles procuram um atrelamento ao governo Lula, ao governo do PT. Nós não, nós mantemos independência em relação a isso. Somos de esquerda, mas não aceitamos que o governo Lula hoje não revogue a reforma da Previdência no que diz respeito à pensão das viúvas, não faça uma linha, na verdade, de defender o INSS, né? As entidades sérias deixou que, por omissão, deixou que crescesse muito esses roubos dos aposentados, e por parte da Chapa 2 eles não podem fazer nenhuma crítica aí. Nós fazemos crítica, nós somos independentes do governo, qualquer um que esteja lá, nós vamos criticar e organizar a categoria dos aposentados para lutar. Então é isso aí, muito obrigado.